A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 90º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura todo o livro de Ruth, a inspiração do dia, as adversidades de Noemi e Ruth. Ruth conhece Boaz na seara. Boaz casa com Ruth. O contentamento de Noemi e, por fim, a genealogia de Pérez a Davi. No capítulo 1 destaca o versículo 1, nos dias em que os juízes julgavam. A história de Ruth desenrola-se durante o período dos juízes. Ela revela que durante a deplorável apostasia moral e espiritual daqueles dias, havia um remanescente fiel que continuava a amar e obedecer a Deus. O livro salienta o fato de que Deus opera na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele e à sua palavra. No versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Noemi, embora fosse uma fiel seguidora do Senhor, experimentou grande adversidade. Primeiro, ela e a sua família sofreram os efeitos da fome e tiveram que abandonar sua própria casa. Além disso, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Parecia que o Senhor abandonara e até mesmo se voltara contra ela. Segundo, a história de Ruth, no entanto, revela que Deus continuava cuidando dela, inclusive agindo através de terceiros, para socorrê-la em suas necessidades. Como no caso de Noemi, o crente fiel e leal a Cristo pode experimentar grandes adversidades na sua vida. Tal fato não significa que Deus os abandonou ou que está castigando. As Escrituras frisam repetidas vezes que Deus continua, com todo amor, a fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem em tempos de aflição. No versículo 12 destaco: tornai filhas minhas. Noemi instou com suas 2 noras para ficarem na terra natal delas. Embora isso, por certo, significasse uma vida de solidão para ela, Noemi. Ela achava que, se as noras ficassem com ela, não teriam oportunidade de se casar novamente e serem felizes. O livro destaca a devoção e o amor abnegados que existiam entre Noemi e Ruth, e nos ensina que a verdadeira religião sempre inclui o cuidado amoroso e o sacrifício dos nossos próprios interesses a favor de membros da nossa própria família. No versículo 13, destaco: a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Noemi cria que seus sofrimentos demonstravam que ela já não gozava do favor de Deus e que ele se opunha. Essa sua maneira de pensar provou ser errônea. Não devemos considerar que todas as adversidades e privações resultam do desagrado de Deus contra nós, pois Satanás e as experiências humanas comuns às vezes nos infligem dificuldades e adversidades, por mais dedicados que sejamos ao Senhor. No versículo 16 destaco: o teu Deus é o meu Deus. Noemi certamente conduziu Ruth à fé no Senhor Deus, mediante seu exemplo e ensino. A fé que Ruth tinha em Deus levou-a a permanecer fiel no seu amor a Noemi. Ruth ilustra o princípio divino que quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No capítulo 2, destaco o versículo 2: apanharei espigas. Na lei de Moisés, Deus ordena que Israel permitisse aos pobres e necessitados recolher os grãos deixados nos campos depois da colheita. Deus quer que aqueles que têm abundância compartilhem com os necessitados. No versículo 4, Boaz.
A saudação de Boaz em forma de oração e seu cuidado por Ruth e Noemi demonstraram que ele era um crente fiel no Senhor. No versículo 12, o Senhor, sob cujas asas te viestes abrigar. Este é o versículo-chave do livro de Ruth. Mesmo em meio à grande apostasia durante o período de Juízes, Deus estava atento àqueles que buscavam com sinceridade e fé firme. A história de Ruth diz respeito à providência de Deus na vida dos que nele confiam e andam nos seus caminhos. Assim como Abraão correspondeu com fé ao chamado do Senhor, assim também a confiança que Ruth teve no Senhor levou-a a deixar sua pátria e parentela para cumprir sua parte no divino propósito redentor. No versículo 20 destaca o Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência. Noemi começou a compreender que Deus não a abandonara e que seu amor e bondade para com ela deveras continuavam. A atitude dela mudara em relação à ideia anterior de que Deus estava contra ela. Continuando ainda no versículo 20, nosso parente, um dentre os nossos remidores. Boaz, como parente próximo de Noemi e Ruth, tinha o dever, segundo a lei de Moisés, de prover as necessidades das suas parentas. Boaz cumpriu essa obrigação ao casar-se com Ruth e ao comprar as terras do pai do falecido marido de Noemi. No capítulo 3 destaca o versículo 4. Descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás. O ato de Ruth deitar-se aos pés de Boaz deve ser considerado à luz dos costumes daqueles dias. Foi algo discreto, sem conotação de intimidade. Boaz permaneceu na eira a noite inteira para proteger a sua colheita. Ruth também foi para lá e, pela sua atitude, demonstrou a Boaz seu desejo de que ele se casasse com ela, uma vez que ele era o parente próximo do falecido marido dela, isto é, parente redentor. No versículo 9, estende tua aba sobre a tua serva. Com esse gesto, Ruth estava pedindo que Boaz a tomasse para ser sua esposa. O ato de cobrir simbolizava proteção, cuidado e apoio. No versículo 12 destaca o remidor. O parente mais próximo tinha prioridade para casar com Ruth e também herdar as terras da família. Caso ele se recusasse, Boaz estaria livre para casar com Ruth. No capítulo 4, versículo 10, destaca: tomo por mulher a Ruth. Boaz tornou-se um remidor de duas maneiras. Primeiro, casou-se com Ruth e assim preservou o nome de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. O primogênito de Boaz e Ruth era considerado filho da linhagem de Elimeleque. Segundo, Boaz redimiu, isto é, comprou as terras da família que Noemi vendera e as restituiu à linhagem de Elimeleque. Boaz é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o qual, semelhantemente, redime o crente de duas maneiras. Primeiro, ele nos comprou com seu próprio sangue e assim não deixa a nossa vida e o nosso nome perecerem no pecado. Segundo, ele nos inclui como redimidos na sua herança eterna, no novo céu e na nova terra. No versículo 14, destaca: o Senhor não deixou de te dar remidor. Embora Noemi tivesse passado por uma grande tristeza e adversidade na vida, manteve a sua fé em Deus. Por causa da sua fé perseverante, Deus ordenou os eventos de tal maneira que no final ela teve uma vida agradável e abençoada. Ela podia testificar no fim da vida que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E por fim,
o versículo 17. Um filho, pai de Davi. Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa que deixou seu país idólatra a fim de permanecer leal a Deus de Israel, juntamente com a sua sogra. Deus permitiu que Ruth se tornasse parte da família terrena através da qual Cristo veio ao mundo. Que a palavra de hoje abençoe a sua vida para a honra e a glória do seu santo nome. Leia a Bíblia. Este é o canal direto entre estudo e ensinamento e você ouve a voz de Deus no tocante à sua vida. Amém e graças a Deus.